Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler toda a oração dominical, toda a oração do Senhor, mas a nossa exposição hoje será focada no versículo 11. Eu vou ler e a igreja acompanha a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, peça ao Senhor para falar contigo. Santo Deus, somos o teu povo, estamos reunidos aqui em teu nome e clamamos a ti, Pai. Fala conosco, nos orienta. Nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua orientação. Já fomos alimentados, Senhor, por várias partes da tua palavra, Senhor, mas nós queremos ser cheios do Senhor e pedimos para que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, nos dê entendimento e sabedoria para ouvir a tua palavra, guardá-la no nosso coração e ter a nossa mente transformada para que possamos fazer a tua vontade e não pecar contra o Senhor. Quanto a mim, Senhor, mais uma vez eu te peço, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda, Senhor, me conduz para a glória do teu santo nome, que eu possa ser instrumento do Senhor para expor a tua palavra. E que o teu povo, Senhor, receba aquilo que vem do Senhor pela instrução do teu Espírito Santo. Eu sou um simples instrumento, ó Pai, e todos nós aqui reunidos como igreja lhe pedimos, lhe clamamos. Fala conosco, Pai, nos guarda em ti e nos conduz em todas as coisas para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, o que nós precisamos para a nossa vida, ou pelo menos o que nós achamos que precisamos, e aquilo que nós verdadeiramente precisamos, nós só temos quando o Senhor der. A gente só tem se o Senhor der. É assim, todos os dias, o dia todo, dia após dia. Essa é uma realidade das Escrituras que nós não conseguimos fugir dela. Essa petição, ela diz respeito a uma das coisas que nós mais fazemos e uma das coisas que nós menos fazemos ao mesmo tempo. Como assim, pastor? Não estou entendendo nada. O que nós mais fazemos é pedir coisas ao Senhor. É o que nós mais fazemos. Principalmente quando nós estamos em aperto e aquelas coisas que nós achamos que sem o Senhor nós não vamos conseguir sozinhos. Então nós levamos diante dele. Então é uma das coisas que nós mais fazemos. Ao mesmo tempo, é uma das coisas que nós menos fazemos. Porque aquilo que a gente acha que é trivial e que está aí já dando sopa, nós não pedimos ao Senhor, porque ele já está aí. Então, eu não preciso. Então, coisas básicas a gente não coloca diante do Senhor, porque a gente já está muito seguro que nós, por nós mesmos, nós vamos conseguir fazer. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais na quarta petição. Essa é a quarta petição da oração do Senhor. Em Lucas, irmãos, fica muito contundente alguns pontos que nós vamos trabalhar hoje. Está lá em Lucas 11, verso 3. Só escute comigo. A oração do Senhor está lá em Lucas, simplificada. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Então nós temos alguns elementos aqui para nós, que a cada dia nos dá o pão do dia. Está falando alguma coisa diferente do que foi registrado pelo evangelista Mateus? Não, não está. Só que é mais contundente. Eu acho que Lucas ele está sendo mais contundente.
Nessa quarta petição, irmãos, da oração do Senhor, a oração modelo que Jesus nos ensina a fazer, é interessante perceber que somente nela o foco muda para petições pessoais. É a quarta petição e só agora Jesus está colocando o foco na parte que está orando. A primeira petição, santificado seja o teu nome, exaltação de Deus. Venha o teu reino, exaltação do Senhor. Faça-se a tua vontade, como ela é feita no céu. Está exaltando o Senhor. Então o foco só muda no versículo 11, que é o nosso objeto dessa noite. Até então a oração está focada o quê? Na adoração e exaltação de Deus Pai. Então, depois de passar já por alguns sermões na oração do Senhor, fica claro aqui para nós que nós sempre devemos chegar diante de Deus adorando, exaltando, bendizendo, louvando o nome dele. E por último, já para o meio, para o final, não por último, do meio para o final, a gente começa a colocar as nossas petições, porque é o que, a partir daí, vai começar a colocar petições ao nosso respeito, o foco passa a ser em nós. E essa quarta petição, irmãos, ela nos ensina, Jesus nos ensina, que o sustento diário dos crentes vem de Deus. E talvez por ter decorado, talvez por ter passado tantas vezes nessa oração, a gente fala assim, pastor, beleza, está entendido, isso aí é mais do que claro, podemos pular para a quinta petição, porque isso é muito básico. Mas, irmãos, como nós estamos expondo todo o desígnio de Deus, eu não posso pular versículo, então cabe a mim hoje expor esse versículo e pela graça do Senhor que Ele possa nos ensinar coisas aqui que vai fazer com que o nosso coração nos volte mais a Ele para a glória dEle. Alguém leia para mim novamente só o versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A primeira coisa que nós vamos ver nesse versículo é que nós dependemos de Deus para o sustento. E nós dependemos hoje. Nós vamos ver algumas faces dessa questão do sustento e uma delas é a questão do hoje, do sustento de Deus hoje. Quando a gente se volta ao Senhor orando pelo sustento, irmãos, nós precisamos, e só fazemos isso, reconhecendo a nossa dependência de Deus. E nós precisamos colocar as nossas necessidades sem hesitação diante do nosso Senhor, diante do nosso Deus. É errado a gente pensar que Deus, por Ele ser onipresente, onisciente, saber de todas as coisas, nós não precisamos orar. Porque uma coisa não exclui a outra. E às vezes nós podemos chegar a essa conclusão errada olhando para o próprio texto. Volta comigo aí para o versículo 6, 8. Alguém leia para nós, por favor. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que temos necessidade, antes que lhe peçais. Qual que é a conclusão errada que nós podemos tirar? Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Deus já sabe o que eu preciso. Deus já sabe o que eu vou orar. Antes de eu falar, então eu não preciso nem orar. Isso é uma conclusão equivocada daquilo que está exposto em toda a Escritura e principalmente nesse texto que nós estamos olhando. Porque na sequência, quando nós chegamos no versículo 11, ele fala assim, portanto, vós orareis assim. Então ele fala, olha, não seja como os fariseus, como os escribas, como os hipócritas, que achando que é o muito falar e fazendo as coisas para os outros verem. Aí Jesus fala assim, então eu vou ensinar vocês como vocês devem orar. E ele falou que ele sabe de todas as coisas, sendo Deus, mas na oração que ele vai ensinar, ele coloca uma petição que é a respeito das nossas necessidades mínimas, as pequenininhas. Porque aí nós mostramos o quê? Nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Então, Deus, já sabendo que nós vamos pedir, irmãos, Ele quer que nós façamos isso para quê? Para mostrar para Ele que nós somos dependentes do Senhor. Que aí nós chegamos a Ele. E esse tema de oração, ele é tratado
tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, várias e várias vezes. Eu quero pegar um exemplo de Paulo no Novo Testamento, que Paulo fala muito sobre a perseverança e o dever de orar. Sim, Deus sabe de tudo, mas Deus estabeleceu a oração como meio. Vocês lembram quando eu fiz um exemplo nas primeiras exposições que Deus, se Ele quisesse, Ele poderia ter feito com que as plantações não dependessem nem do sol, nem da chuva. É verdade? Porque Deus, Ele criou as coisas, e se Deus tivesse criado que o trigo, a soja, qualquer coisa, crescesse e frutificasse sem sol e sem chuva, Ele o teria feito. Mas Ele estabeleceu alguns meios na criação, na natureza criada, nas coisas criadas, que sustentasse aquilo que Ele determinou no princípio. Assim é com oração. Ele já sabe. Mas Ele estabeleceu que nós, nas nossas necessidades, devemos pedir para Ele. E Paulo fala como nós devemos pedir. Abre comigo Filipenses 4:6. Quem quiser ler, pode ler, por favor. Não temos logo coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e a súplica com ações de graça. Por que vocês estão desejosos no extremo? Por que vocês estão passando por aflições por algumas coisas? Aí Paulo diz: em tudo, de todas as coisas, ao invés de você ficar aperreado, seja conhecida diante de Deus a sua petição. E ele estabelece como? Através da meditação, através do pensamento positivo. Vão começar a pensar positivo e as coisas vão se materializar. Nada disso. Através da oração, conversando com o Senhor. E aí ele diz: pela súplica, suplicantes, mendicantes, aqueles que não alcançam nada por mérito próprio, aquele que mendiga porque ele não tem nada para dar em troca. Então, pela súplica, suplicante, está suplicando porque é a última vez que você pede alguma coisa. Então você estende a mão, se Deus não estender a mão, acabou. Com ações de graças, porque a gente deve chegar diante do Senhor já suplicando, agradecendo, porque Ele não tem obrigação de nos dar absolutamente nada. Então a gente já se apresenta diante do Senhor com ações de graças, exaltando, agradecendo ao Senhor. Então, Deus estabeleceu a oração como meio, e nas coisas pequenas, isso nos faz reconhecer a nossa incapacidade. Hoje, irmãos, olhando para esse texto, as crianças talvez, é mais difícil ainda. Você vai ensinar para ela a oração do Senhor e fala assim: ora aí, filho, olha aí, filha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas hoje nós temos supermercado, nós temos despensa, armário, geladeira, nós temos alimentos com conservantes. Aí você pede ela para orar pelo alimento do dia e a geladeira está cheia de comida. Não, papai, não estou entendendo. O alimento de hoje já está aqui, já está colocado aí. Então, às vezes, não faria muito sentido para nós, no nosso meio, tá, irmãos? No nosso contexto. Porque, assim, a maioria de nós e das pessoas do nosso convívio tem geladeira. A maioria de nós, irmãos, por mais que, às vezes, fala assim, não tem nada em casa, mas sempre tem, talvez, não aquilo que gostaria de comer, mas tem algo que comer. Isso é raro no nosso meio. Não, estou falando que não possa acontecer, tá, irmãos? Mas no nosso meio, isso é mais difícil. E é lógico que aquele que tiver essa condição tem que levantar a mão e a igreja tem que apoiar. Mas olhando aqui para a exposição e para essas facilidades, para esses confortos que nós temos no dia a dia, talvez não faria sentido pedir o pão do dia. Vamos orar pelo pão de hoje, por aquelas coisas que nós precisamos para hoje. Ainda, meus irmãos, que a despensa esteja cheia, no café da manhã, quando você vai orar,
dá-nos o pão de hoje. Mas eu estou pedindo o pão de hoje e tem bolo, biscoito, pão, tem de tudo aqui dentro desse armário. Quem colocou isso lá foi o Senhor. E esse deve ser o nosso reconhecimento, de que tudo aquilo que Deus nos deu, se ela está cheia, foi o Senhor que deu essas coisas. Mas o fato é, se a despensa está cheia, então, é porque o Senhor encheu. E Ele encheu de que forma? Deus estabeleceu o meio. Nessa questão, nós cooperamos com o Senhor, porque Ele estabeleceu a forma, Ele estabeleceu o meio. E qual que é o meio? Mendicância, sair pedindo na rua, pedir para os outros. Não, o trabalho. Então Deus estabeleceu o trabalho como meio. Mas de forma nenhuma, ainda que seja pelo fruto do trabalho, não sou eu em última instância, é o Senhor. Porque se não fosse o Senhor, qual de nós estaria aqui agora respirando? Qual de nós teria levantado? Qual de nós, irmãos, trabalharia? Quem deu o trabalho a quem trabalha? Quem deu o dinheiro ao patrão que paga? Vocês estão me entendendo? Então, tudo é o Senhor. Todas essas coisas, a capacidade, o serviço, a força, quem nos dá é o Senhor. Nós cooperamos com o Senhor. Mas nós não podemos, de maneira alguma, nos vangloriar disso. Nós temos que o tempo todo lembrar da nossa incapacidade. Por isso que a gente ora, Senhor, me dá o pão de hoje. O pão de hoje, se o Senhor não me der, o sustento de hoje, se o Senhor não me der, eu estou perdido. E Jesus ensina isso logo à frente no Sermão do Monte, mas eu peguei um texto de Lucas, para a gente ler o texto de Lucas. É o mesmo texto, Lucas 12, 25. Abre lá comigo, por favor. Quem quiser ler, pode ler. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por maior que seja o seu cuidado nessa vida, por maior que seja o seu esforço nessa vida, nessa jornada que nós estamos traçando, qual de nós pode aumentar esse curso em um côvado, 45 centímetros, meio passo? É o que o Senhor está falando. Entendendo que a nossa vida é uma caminhada nessa terra. Nós vamos para onde o Senhor quer nos levar. Nós caminhamos sendo guiados pelo Senhor. Uns, Ele firma a raiz, outros não. Ele leva mais cedo e outros menos. Fato é, qual de nós, por nós mesmos, podemos aumentar a nossa estadia, essa nossa caminhada nessa terra, meio passo? Nenhum de nós, irmãos. Essa pergunta retórica é para nos confrontar. Nenhum de nós pode aumentar a nossa jornada meio passo, meia hora nessa terra, quando o Senhor estabelece que chegou o fim. Então, se nós respiramos, se nós comemos, se nós andamos, se nós trabalhamos, é porque Deus tem nos sustentado. Então, nós precisamos desse sustento hoje. Vamos precisar amanhã e vamos continuar precisando enquanto nós estivermos aqui. A outra face desse sustento é o sustento que transcende a necessidade hoje. Porque quando nós olhamos para a Escritura, olhamos para a oração do Senhor, irmãos, nós aprendendo de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, nós orando ao Deus Pai, é bobagem achar que nós estamos pedindo só por pão da padaria nessa oração. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, olhando em toda a Escritura. Nós precisamos olhar um pouco além das necessidades desse tempo, transcender na questão do pão de hoje e ir além no pão que nos saciará eternamente. Precisamos ter essas coisas em mente, porque nós vivemos nesse mundo, mas somos do reino de Deus, do mundo separado pelo Senhor, que será consumada a nossa salvação quando Cristo voltar. E a Bíblia sempre fala das coisas desse mundo, sempre transcendendo para a eternidade.
Nós precisamos fazer esse exercício. E quando Jesus estava ensinando aqui aos seus discípulos, e tendo ali a grande maioria deles judeus, e lembrando que Jesus não fundou uma nova religião, Jesus deu seguimento à religião do povo de Deus, que por acaso agora nós chamamos cristianismo, ou religião evangélica, protestante, enfim, mas é a religião do Senhor, conforme a palavra do Senhor. E ali para os judeus, irmãos, o pão estava ligado diretamente ao sustento da vida. Aquilo que sustenta a vida. E quando nós falamos de vida nas Escrituras, nós devemos sempre lembrar que ela transcende, ela vai além desse tempo presente. Seja no Salmo, seja nas cartas, seja no Evangelho, a gente precisa ter isso em mente. E isso estava muito claro para o judeu, porque Jesus trabalhou essas questões do pão da vida, do pão que desce do céu. E quando ele trabalhou isso com aqueles irmãos, com os discípulos, com os judeus que seguiram ele, e com todas aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, mesmo que eles não se converteram, ele estava fazendo uma ponte com o quê? Com o Êxodo, quando eles saíram lá do Egito e foram sustentados no deserto. Abre lá comigo Êxodo 16, verso 4. Quem encontrar pode ler, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Não foram poucas vezes que o povo no deserto falou: Moisés, você não tirou lá do Egito e agora nós vamos perecer. Nós não temos comida, nós não temos carne, nós não temos nem cebola nesse lugar. E eu gosto de cebola, mas imagina a pessoa reclamar por causa de cebola, irmão. E eles ali o tempo todo reclamando, e aí o Senhor falou: eu vou sustentar esse povo. Eu vou sustentar esse povo. O meu sustento, ele cairá do céu, e é a porção do dia. Cada dia vai pegar a porção e não vai guardar. E na sexta-feira vai pegar para 2 dias. Irmãos, é maravilhoso. Nós vamos ler um texto grande, mas é só para a gente passar. Muitos. E aí, Deus provando o que estava no coração daquele povo, que eles não confiavam. Ele falou assim: então vai cair maná hoje? Será que vai cair maná amanhã? Eu vou pegar 2 porções, porque eu não sou bobo. Eu sou esperto, eu não sou bobo. Foi lá e pegou 2 porções. Comeu uma, a outra aconteceu o quê? Apodreceu, deu bicho. Come verme aí agora, boca aberta, espertão. Né? E também a mesma coisa na véspera do dia do Senhor. Nesse dia, vocês vão pegar 2 porções. Mas vai estragar. Quem mandou? O Senhor. Então pode pegar para 2 dias. Vamos ler o texto. Ainda aí em Êxodo, vai lá no 16. Lê uma porção maior, irmãos. Alguém me ajuda aí. Do versículo 18 ao 30. Êxodo 16, do 18 ao 30. Porém, medindo o tom do homem, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para o amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os princípios da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei. O que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte.
Guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal nem viu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Jesus, meus irmãos, não está ensinando, com foco nesse texto, a pedir somente por alimento. Jesus está falando da obediência, da confiança de crer que o Criador cuida daqueles que o reconhecem como Deus Pai. A desconfiança veio de 2 formas: de quem pegou para mais e de quem foi olhar se no dia do Senhor tinha caído o maná. E aí ficou provado o que estava no coração deles. Se nós não confiamos no cuidado do Senhor hoje, irmãos, como que nós vamos confiar na salvação e cuidado eterno? É aqui que nós somos chamados a crer e a desenvolver a nossa salvação. Nós passamos a confiar que Deus nos sustenta aqui hoje, nesse tempo. Nós temos que ter essa plena certeza, essa convicção. Porque se nós achamos que Deus não vai cuidar de nós nessa terra, você nunca vai alcançar esse descanso de que Deus vai cuidar de você na eternidade. E isso está disponível para nós. De forma prática, meus irmãos, isso fica muito claro no domingo, no dia do Senhor. Aqui era o sábado cristão é o dia do Senhor, hoje é o domingo, é o sábado cristão. Como é que muitos irmãos duvidam do cuidado e do sustento de Deus? Eles acham que precisam trabalhar no domingo. Há aqueles que podem escolher, tem quem não pode escolher. Aqueles que trabalham com dever de necessidade ou os deveres de misericórdia, né? Bombeiro, médico, aquele que tem um emprego que é no domingo. Então, irmãos, isso não está aqui em julgamento. Em julgamento é aquela pessoa que pode escolher. Porque o domingo é uma bênção, irmãos. Imagina, irmãos, fala sério. Descansar é um negócio bom demais, fala a verdade. Descansar é uma bênção do Senhor. Você tem que acordar um dia e não precisar ir trabalhar, você ter o seu tempo, você poder vir para a igreja e poder desligar o seu telefone em paz. Irmãos, não tem preço um negócio desse, não. Poder desfrutar da companhia da igreja, poder glorificar ao Senhor, e a família está aqui, não vão gerar demandas, porque a sua família de sangue está aqui, a sua família da fé está aqui. Mas aí pessoas duvidam que o Senhor pode cuidar deles. Aí vai trabalhar no domingo. Vai abrir o comércio. Enfim, irmãos, N exemplos, não vou citar exemplo aqui para ninguém achar que eu estou dando recado para ninguém, porque eu vi, não, nada disso. Nós devemos descansar no Senhor e provar que nós confiamos no Senhor, que Ele vai nos sustentar. Quando a pessoa abre mão, como eu falei aqui do domingo, não, se eu não trabalhar hoje, não terei dinheiro para pagar as minhas contas e me sustentar. O que o Senhor está falando aqui no texto que nós lemos? Aquilo que acha que é ganho, na verdade, vai ser perda. Não há benefício. O dinheiro não será uma bênção e a saúde vai embora. E eu e você cansamos de ver exemplos dessa forma. Só procurar um pouquinho para você encontrar exemplos disso. Então, nós somos chamados a confiar e descansar no Senhor. Mas, da mesma forma que Israel, o povo de Deus, os hebreus, foram levados ao deserto por 40 anos, e lá eles pecaram, lá eles tropeçaram, nós lemos algumas
alguns versículos aqui que mostraram que eles não obedeceram, não cumpriram aquilo que deveriam obedecer. Jesus, 40 dias, foi tentado, mas sem pecado. 40 dias Jesus ficou em jejum e em oração. Pastor, mas lá no Evangelho não fala que Jesus ficou orando, falou só que ele estava em jejum. Irmãos, eu tenho plena convicção que o tempo que ele ficou no deserto, sendo tentado durante 40 dias, ele estava o tempo todo em comunhão com o Pai. E isso é oração. E aí, quando Jesus vence esses 40 dias no deserto, ele mostra para nós que nós nele podemos vencer. E que a questão do sustento nesse mundo pode ser vencida e deve ser vencida espiritualmente. A nossa questão de sustento aqui, irmãos, não é simplesmente uma questão material. Abra comigo Mateus capítulo 4, verso 1 ao 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, a ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As nossas necessidades, irmãos, desse mundo podem e devem ser vencidas espiritualmente. E é isso que Jesus está nos ensinando. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o seu sustento não é só o pão da padaria. É tudo aquilo que alimenta o teu espírito e te fortalece para continuar caminhando nessa terra para a glória de Deus. Muitos defendem, irmãos, que o Evangelho, o propósito maior do Evangelho é livrar as pessoas da aflição dessa terra. Existem teologias e teorias até bem estruturadas, embora sejam erradas, né? Eles construíram um bom compêndio teológico, né, entre aspas, para defender isso. É a teologia da libertação dos romanistas, da Igreja Católica Romana, e também tem a versão evangélica, que é a teologia de missão integral, que é o quê? Atender as pessoas nas necessidades delas. O mais importante do Evangelho é levar a roupa, é levar o pão, é levar o remédio. Mais importante é isso, porque foi para isso que Jesus veio, para tirar as pessoas da miséria, tirar as pessoas dessas dificuldades dessa terra. Então, eles defendem isso, irmãos. É o também conhecido, vocês podem ouvir falar nisso, como o evangelho social. Corre disso. Isso vem com uma aparência de luz, mas é algo satânico, que reduz o evangelho a benefícios só nessa terra. Então nós precisamos ficar atentos a esse tipo de coisa. E um outro ponto que eles se esquecem. Por que, irmãos, que nós temos fome? Por que sim, ainda hoje, em muitos lugares, pessoas morrem ou têm doenças e problemas graves por falta de alimentos? É por causa das secas, é por causa da falta de alimentos que se perde, perece, por causa da rede de distribuição, por causa da ambição do homem, que às vezes prefere estocar quando está barato, do que vender a um preço menor, ou põe fogo, né, para reduzir o preço. Será que é por isso? Não, irmãos. Em primeiro lugar, é por causa do pecado. Porque a fome e a morte vieram nessa terra por causa do pecado. Porque se Adão e Eva não tivessem caído, se eles não tivessem pecado, eles trabalhariam sem dor, como nós trabalhamos, com muito esforço, com muita dificuldade e com muita dor.
E eles teriam sempre. Você acha que você gosta de manga? E de vez em quando, irmãos, hoje eu chupei uma melancia, que benção, ô glória. Imagina uma melancia no Éden. Você não faz, você acha que você come fruta gostosa hoje? Você não sabe como é que era no Éden. E sem suar a camisa. Olha só. Mas entrou o pecado. E todas as coisas mudaram. Então, o que saciará verdadeiramente a nossa necessidade não é a comida física, não é o pão da padaria. O que vai tirar a nossa fome, o que vai suprir a nossa saciedade e a nossa necessidade de uma vez por todas, existe essa comida, mas ela é cara demais. É muito caro. Nós não temos dinheiro para pagar. Existe o pão que tira a fome definitivamente? Existe. Existe a água que sacia definitivamente? Existe. Mas ninguém pode comprar. Abre comigo Isaías 55:1. O profeta Isaías já falava isso 700 anos antes de Cristo nascer. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comeis sim. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinde e comprai. Você tem sede? Você quer comer o que você precisa? Dinheiro não pode comprar. Mas se você chegar a pedir diante do Senhor sem dinheiro e não há preço que pague, você pode se deleitar dessas coisas. Não há nada, irmãos, que nós possamos fazer para receber de sustento nessa vida e no porvir por merecimento. De maneira alguma, aquilo que nos sacia hoje ou eternamente é por merecimento. Ah, pastor, mas muitos não crentes têm recebido o sustento. Irmãos, eu já falei isso com os irmãos. Eu não chamo isso de graça. Porque aquilo que o não crente recebe hoje de sustento, eu não posso chamar de graça porque vai ser acusador dele diante do Senhor. Você recebeu comida. Você foi sustentado. Você provou de muitas coisas boas nessa terra e não reconheceu o Deus de toda a glória. Então, benefícios dessa terra para aqueles que não são crentes serão testemunhos de acusação. Como que eu vou chamar isso de graça? Como que eu vou chamar isso de graça comum? Muitos teólogos chamam, irmãos, eu não chamo, porque isso não é graça. Isso é juízo acumulado para o dia que todos estarão diante do Senhor. Porque graça, eu vejo graça sobre os eleitos, sobre o povo de Deus. Então ele derrama graça e nós chegamos diante dele e louvamos, bendizemos, agradecemos ao Senhor. E essa saciedade que nós tanto queremos, que tanto desejamos, ela só pode ser recebida pela fé. E aí, irmãos, nós precisamos entender que ela começa hoje. Sim, começa nesse mundo, porque nós já provamos de muitas coisas boas que o Senhor dá, mas nenhuma delas se compara quando isso se consumar, quando a nossa salvação for completa no retorno de nosso Salvador. Nós recebemos bênção agora e devemos ser gratos por isso, mas muito maior será quando o cuidado do Senhor, quando Ele voltar para nos buscar eternamente. E Jesus é muito contundente nisso, em João 6,51. Abre para nós, por favor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Pela teologia bíblica, Jesus, irmãos, ele está o tempo todo dialogando com
o Antigo Testamento, o Novo Testamento, aquelas coisas que estavam se cumprindo nele. Então, não adianta achar, então Jesus era o maná que caía do céu. Não! De maneira nenhuma. Nós vamos incorrer, então, no erro dos romanistas, que a gente daqui a pouco vai participar da ceia e o corpo de Cristo se transforma no pão? Não, de maneira nenhuma. Então, quando Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o sustentador de vocês, eu sou aquele que sustenta todo aquele que crê em mim, sustento hoje e sustento eternamente. É isso que o Senhor está falando, irmãos. Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele sacia totalmente aqueles que se arrependem e o buscam eternamente. Então nós vemos o sustento de Deus hoje e o sustento de Deus que se estende para a eternidade. E para concluir, irmãos, nós precisamos entender que todas essas coisas vêm de Deus. E nisso nós precisamos ter convicção. Como é que a gente vai ter convicção? Orando. Clamando, irmãos. Deus, me dá o pão de hoje, porque senão eu estou perdido. Papai, mas está cheio de pão ali. Senhor, se não for a tua mão, eu saio de casa e não volto. Coração apaixonado pelas coisas do Senhor, irmãos. Colocando mesmo a nossa vida nas mãos do Senhor. E aí a gente vai gerando em nós essa convicção. Porque senão nós não vamos reconhecer que nós somos dependentes da provisão de Deus todos os dias. Dia após dia. Tiago é muito contundente nisso, capítulo 1, verso 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Não se engane. Entenda a palavra. Entenda o que toda a palavra está ensinando. Não se enganem, meus queridos. Tudo o que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. O Criador, irmãos, o soberano Criador, cuida das suas criaturas. Ele cuida. Conosco, eleitos, tem um viés diferente, porque nós somos frutos do amor eterno do Senhor em Jesus Cristo. Ele vai sustentar toda a terra. Ele está sustentando toda a criação. A diferença é quais são aqueles que renderam glória ao Senhor e os que não renderam glória ao Senhor e terão que dar conta disso no último dia. Mas nós precisamos entender que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E aí, irmãos, nós só podemos fazer isso quando nós reconhecemos a nossa incapacidade. E reconhecer a nossa incapacidade é um bom remédio. É um bom remédio para tratar o orgulho, é um bom remédio para tratar a soberba, é um bom remédio para tratar a falsa percepção de autonomia. Eu sou bom, eu faço, eu aconteço, deixa comigo que eu dou um jeito. Tiago fala, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Então, sempre a dependência do Senhor. Nós aqui nessa terra, irmãos, nós temos fome, sim. Nós temos necessidade de várias coisas, sim, irmãos. Algumas Deus não responde às nossas orações para que a gente continue indo àquele que é a fonte de todo bem. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não proporcionamos todo o bem que nós queremos nem para nós e nem para as pessoas que você mais ama. Deus nos humilha nisso, irmãos. Deus nos faz ser humildes, porque Ele nos humilha, Ele nos quebra. Muitas vezes nós somos provados nisso, diante de um problema que nós não podemos resolver. E a maioria deles é da questão de saúde.
que aí nem médico, nem remédio, nem hospital, ninguém pode fazer nada. E aí nós nos dedicamos, nós daríamos talvez as nossas próprias vidas por aquelas pessoas que nós amamos e estão numa situação difícil. E nós querendo promover todo o bem, nós olhamos para trás por tudo aquilo que nós desejamos fazer da melhor forma e vemos que nós falhamos. Porque é impossível que eu e você proporcionemos todo o bem que queremos a nós mesmos e aos que nós amamos. Deus mostra a nossa limitação. E aí, o que nós devemos fazer? Buscar aquele que preenche todas as coisas. Buscar aquele que pode saciar todas as coisas, porque tudo pode ser preenchido e saciado somente pelo nosso Senhor. Não há outra forma, irmãos. E a principal e mais profunda necessidade que nós precisamos ser livres, irmãos, é da morte eterna. Essa é a primeira necessidade nossa. Senhor, que o Senhor me leve agora, mas que eu seja encontrado no Senhor na eternidade. Ou quem, irmãos, conhecendo, entendendo e tendo sido tocado pelo Senhor, trocaria todos os benefícios dessa terra pela vida eterna longe do Senhor? Nós queremos e precisamos ser sustentados pelo Senhor hoje e na eternidade, mas entendendo que Deus muitas vezes nos aplicará esse remédio. Nós não comeremos nessa terra tudo que nós queremos comer. Nós não teremos nessa terra tudo que nós queremos para nós. Nós não conseguiremos proporcionar tudo que nós queremos às pessoas que nós mais amamos. Mas Jesus pode. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o pão da vida, irmãos. E o Senhor Jesus, Ele sustenta o nosso corpo, sim. Mas Ele também te sustenta no Espírito, nas coisas espirituais. Isso começa hoje e continua por toda a eternidade. Vamos orar nessa certeza, nessa convicção, que Ele cuida de nós hoje, e nós, sendo dele, Ele cuidará por toda a eternidade. Feche seus olhos. Santo Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações, que nós possamos reconhecer que nós dependemos do Senhor, que nós possamos reconhecer que nada nós podemos fazer se não for a boa mão do Senhor nos sustentando. Nem uma bala, nem um chiclete, nem uma banana, Senhor, nós conseguimos comprar ou ter e comer se não for a mão do Senhor. E que o Senhor também, Pai, nos alimente espiritualmente, porque nós queremos servi-lo como homens completos. Nós queremos ser fortalecidos, sim, na carne, no físico, no corpo, pelo Senhor, mas, sobretudo, nós queremos ser fortalecidos na nossa parte não material. Precisamos ser fortalecidos na nossa alma, fortalecidos, Senhor, naquilo que nós não podemos cheirar, comer, beber, tocar, mas é a parte mais importante, a parte espiritual. Nos fortalece e nos guarda em Ti, Senhor, para louvor da glória do Teu santo nome, e todo aquele que crê diz amém.